Conta-se que muitos anos atrás, numa época em que poucos ou quase nenhum recurso tecnológico existia, a renomada editora Folhes de Glasgow, Escócia, tentou publicar um livro perfeito, entre aspas. A tentativa era publicar um livro que não houvesse qualquer erro discernível pelo homem. O manuscrito foi então revisado, a cópia foi lida, relida. Depois disso, 6 experientes revisores leram cuidadosamente todas as suas páginas e ali eliminaram alguns erros. A seguir, a prova passou também por uma universidade. Cada página foi pendurada num quadro na Universidade de Glasgow por um período de 2 semanas. Ofereceu-se aos estudantes uma recompensa de 50 libras esterlinas para cada erro que fosse descoberto. Apesar de todas essas precauções, todas estas ações extraordinárias que foram realizadas nessa época, conta-se que depois da publicação ainda vários erros foram encontrados. E pasmem, sendo um logo na primeira linha da primeira página do livro. Sabe, a perfeição humana, ela é uma impossibilidade. Não é possível encontrar a perfeição física, mental, quanto mais espiritual nesse mundo caído, nesse mundo de pecado. Entretanto, alguns têm insistido ao longo dos anos, dizendo que é possível que sejamos perfeitos. Ao passo que outros vão para o lado oposto, dizendo que não adianta a gente buscar a perfeição, já que nunca vamos conseguir encontrá-la. O fato é que todos os cristãos concordam com a situação de que Cristo imputa a sua vida sem pecado para aquele que nasce de novo. Disso nós não temos dúvida. A dúvida é o que acontece após isso, após o novo nascimento. Aí que está a discordância. Teólogos assumem posições contrárias em relação a esta questão. Alguns alegam que uma pessoa nascida de novo pode viver sem pecar e outros insistem que uma pessoa nascida de novo simplesmente não consegue alcançar esta condição. E aí, as discussões ficam simplesmente zigue-zagueando de um lado para o outro. E a gente não chega a lugar algum. Em Juízes, capítulo 12, versículos 5 e 6, a gente lê o seguinte: Jefté tomou os pontos de travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia querendo atravessar o rio, os guardas de Gileade perguntavam: é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shibolete. Se não fosse capaz de dizer bem a palavra e pronunciasse, por exemplo, Sibolete, em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Nesse caso, era morto. Repito, está em Juízes 12, versículos 5 e 6. Esse texto relata um incidente que ocorreu no tempo dos juízes, quando a vida de um homem estava dependendo unicamente da pronúncia de uma palavra. Não era uma palavra polêmica, não era uma palavra ofensiva, era Shibolete, que simplesmente queria dizer corrente de água. Nada que fosse capaz de causar uma briga, né? Muito menos tirar a vida de um homem. Mas nessa ocasião, os efraimitas eram os inimigos dos homens dos pontos de travessia do Jordão. E a pronúncia foi usada como um teste para identificar a origem tribal. Quando os efraimitas não conseguiram pronunciar a palavra da forma como eles imaginavam ser a maneira certa, maneira correta, 42.000 homens foram mortos à espada. A partir desse incidente, a palavra Shibolete passou inclusive a outros idiomas, significando um teste capcioso usado para distinguir aqueles que professam certa crença ou opinião. Onde nós queremos chegar com tudo isso? Seria possível que hoje, nós crentes, nós cristãos, utilizássemos de shiboletes entre nós, dividindo opiniões, dividindo o nosso grupo através de circunstâncias, de conceitos que simplesmente significam um fio de espada para dividir pessoas dentro do mesmo reino, pessoas dentro da Nova Jerusalém? Será que nós não temos distinguido de maneira inadequada
pessoas que pensam diferente de nós em situações que de repente não estão nem claras na Bíblia, como o sexo dos anjos, como tantos outros assuntos que por vezes surgem. Todos concordam que questões relacionadas à nossa salvação, questões relacionadas aos pilares da nossa fé, como a justificação pela graça, por exemplo, sobre isso deve existir uma clara linha divisória. Mas será que não seria mais importante vivermos então a justificação pela fé, deixando certas questões com Deus, para que Deus avaliasse, para que Deus julgue, em vez de nós fazermos julgamentos uns pelos outros, criando assim chiboletes atuais, chiboletes modernos? Que Deus nos ajude, que aqui na nossa insignificância deste mundo caído, deste mundo perdido, de nossa vida de pecado, nós não usemos de pretensões bíblicas para diminuir as outras pessoas, para reduzir o nosso irmão. E que nós possamos fazer como Romanos 13:8 nos aconselha: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quarta, dia 20 de abril de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço e até a sexta-feira, porque amanhã faremos feriado. Então até lá, se Deus quiser. Grande abraço.